Olá, escoteiros e escoteiras, bem-vindo ao terceiro episódio do Scoutcast BR, seu podcast escoteiro. Hoje nós vamos falar sobre atividades que deram certo e aquelas atividades que deram errado também. Aquelas que você cria uma super expectativa e quando chega lá, nem é tudo aquilo que o chefe diz. Nós vamos falar sobre atividades escoteiras. E para animar o nosso episódio, nós temos como convidada Alice Rocha. Se apresenta, Alice. Oi, gente! E para nos acompanhar também com a ilustre presença, Jean Soares. Se apresenta, Jean. E aí? Olá, beleza? Eu acho que todo mundo aqui da roda já chegou, já criou uma expectativa muito grande para uma atividade e quando chegou lá, nem era aquilo tudo que o chefe tinha dito, né? Eu acho que eu vou começar contando a minha história, que a gente já entra nesse assunto com uma história que se passou em 2012 e eu criei uma super expectativa sobre algo e quando eu cheguei lá nem foi tudo isso. Mas, como tudo no movimento escoteiro, a gente leva pra vida e conta depois com uma história cômica, né? Então vou abrir meu coração pra vocês. Em 2012, eu fui pro Jamboree do Rio de Janeiro. E lá no Jamboree, é muito organizado esse acampamento. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir, né? Mas esse acampamento é super organizado. E eles dão, pelo menos quando eu cheguei lá, eu tive que fazer o meu cadastro, não sei se é isso, conferir os documentos, eles entenderem que era eu mesmo que estava acampando pela inscrição que eu tinha pago. Sei lá, é como se fosse um cadastro. Eu esqueci o nome. E aí você ganha o seu crachá, você ganha o lenço. Cada pessoa tem cada pessoa não. Cada tipo de acampante tem um lenço de cor diferente, sabe? Por exemplo, quem era sênior tinha um lenço vermelho, quem era escoteiro tinha um lenço verde, quem era pioneiro tinha um outro tipo de lenço. Eu chutei as cores aqui, mas cada um tinha um tipo de lenço diferente para identificar. E até visitante, quem quisesse visitar os filhos, por exemplo, ou pai de apoio, tinha uma cor de lenço que era diferente também, porque você conseguiria entender e saber com quem você estava conversando e lidando naquele momento. E a gente recebeu uma mochila de pano. E dentro dessa mochila tinha o nosso crachá, uma camiseta do Jamboree, tinha alguns mimos, eu acho, tinha um, sei lá, adesivo ou um bottom, eu não lembro direito, vou ser bem franco. E, já sei, tinha o distintivo do Jamboree, e tinha também uma cartilha. Eu acho que eu tenho essa cartilha até hoje, que eu guardo algumas coisas assim, escoteiro. Mas essa cartilha tinha, assim, falando algumas coisas básicas, sabe? Um mapa do campo, porque o campo era muito grande, então onde ficavam os banheiros, onde que era cada subcampo, né? Tinha também um local onde você fazia anotações, então nesse caderninho eu usei muito para... Quando eu conheci uma pessoa diferente, uma pessoa nova, eu anotava o nome dela e o telefone, ou o e-mail. Como a maioria das pessoas, sei lá, dos jovens em 2012 não tinha celular ainda, pelo menos eu não tinha. Eu anotava o e-mail ou o Facebook. Então a gente mantinha contato dessa forma. E nesse caderninho também tinha um cronograma de como seria o acampamento. Como são 5.000 pessoas, né? Teve em volta de 5.000 pessoas nesse Jamboree que eu fui, ele divide os subcampos, né, que são campos grandes com tropas escoteiras ou tropas sênior, e dentro dessa tropa tinha várias patrulhas e que tinha 9 pessoas, sabe? E que essas patrulhas eram de pessoas diferentes do canto do país, né? Então, na minha patrulha tinha gente do Rio Grande do Sul, do Acre, enfim. E
cada dia um subcampo ia fazer uma atividade diferente, revezando o acampamento inteiro, não deixando tudo lotado. Essa que era a ideia, né? Mas sempre tinha fila. A ideia não era deixar tudo lotado e não, sabe, sobrecarregar um lado do campo só, entende? Então, eu vi que o meu subcampo ia sair quarta e quinta-feira. Quarta-feira para o passeio turístico e quinta-feira para a praia. Mas quinta-feira também, eu acho que era o dia do... Eu acho que era quinta ou sexta. Era o dia do paintball. Eu criei uma super expectativa. Uma delas era para sair do camping, né? E conhecer o Rio de Janeiro, que foi um estado que eu só fui quando eu fui no Jamboree. Mas eu sabia que essas coisas iam acontecer e saberia que ia ser super legal. Mas uma coisa que eu criei muita expectativa também foi sobre eu esqueci o nome de novo. Por que esse nome não fica, né? Paintball, isso, obrigado, Gia. Eu esqueço isso. E o paintball ia acontecer na sexta, e isso eu nunca tinha participado, sabe? E pra mim foi o evento do Jamboree. Não por ser o melhor, o maior, mas tipo, era uma coisa que eu tava criando uma expectativa muito grande. Quando chegou lá, além de ter uma fila muito grande, tinha um tempo determinado e tinha a quantidade de balas de tinta que você teria. E cada pessoa, cada jovem, teria 15 balas, 15 tiros. E eu fui criando aquela expectativa, alimentando, nossa, eu vou entrar, vou atirar em todo mundo, aí eu vou ganhar, enfim. Entrei com o meu time, começamos um campo cheio de, sei lá, eram umas lonas assim, eu fui escondendo, fui tentando encontrar alguém para atirar, mas eu não conseguia, estava com dificuldade de encontrar alguém, e de repente o chefe apita, acabou o tempo. E eu me dei conta que eu não tinha atirado nenhuma vez. Passou aquele tempo todo e eu não atirei nenhuma vez. E o que eu fiz? Eu olhei pro meu colega da frente e falei, cara, eu não posso deixar essa oportunidade passar. Eu descarreguei os meus 15 tiros nas costas do meu parceiro. Eu fui, descarreguei os tiros, ele olhou pra trás, tipo, com aquela dor nas costas, ai, quem que fez isso? Eu escondi. Mas eu pelo menos tive a sensação de atirar com a arminha de paintball, né? Me senti o traidor? Me senti. Mas eu também me senti assim, poxa, eu atirei com a arminha de paintball. Eu acho que foi uns 5 minutos assim que o chefe deu pra gente. E aí eu saí daquela arena, entreguei a arminha, não tinha as balas e tal. E eu... pelo menos consegui fazer isso. Mas na minha cabeça, a expectativa que eu criei foi de que ia ser horas e horas de paintball. A gente ia, sei lá, atirar a tarde inteira, se esconder, ia ter jogos com arminha de paintball, enfim. Eu criei uma expectativa muito grande com relação a isso. Mas ficou na história, né? Coitado do seu colega, chefe. A dor que ele sentiu no coração, principalmente. Por quê? Se ele descobrisse que era traído, coitado. Imagina se ele souber que foi alguém da própria equipe, o que ele pensaria? Por isso que eu tô contando agora essa história aberta, essa carta aberta para você que foi no Jamboree de 2012, levou tiros nas costas. Perdão, tá bom? Desculpa. Eu queria ter a experiência de tirar pela primeira vez. Podia ter tirado em uma árvore, chefe. Mas não ia ser a mesma coisa. Você queria ver seu colega sentindo a dor. Não foi isso. Foi a única pessoa que eu acertei. A única pessoa que eu tinha pensado naquele momento. Apesar que uma árvore poderia ser melhor mesmo, né? Agora que eu tô pensando. E o Jamboree, ele foi bem legal, assim. Eu voltei pra casa, né? Essa atividade do paintball foi tipo na sexta. Eu voltei pra casa, eu acho que no sábado.
pensando, poxa, esse menino deve estar voltando pra casa dele de ônibus também, até de lado na poltrona, né? Porque eu dei 15 tiros nas costas dele. Deve estar tudo cheio de marca. Nossa. Mas é isso. Quem tem muito costume de se machucar no acampamento também é uma das nossas convidadas, que é a Alice Rocha, tem várias histórias de machucado em acampamento. Eu, como chefe dela, na verdade não, vou deixar ela contar todas e vamos começar pela história do carvão, da brasa. Quer começar, Alice? Sim, tá. Nós fomos uma vez. Tá. Nós fomos uma vez acampar na Chácara Okada. E até aí tudo certo, quando a gente chegou, tava super legal, todo mundo junto. E aí os dias foram passando e chegou a noite que a gente ia fazer os nossos famosos lanches. São hambúrgueres, sabe? Tem um pão com tudo dentro. É muito gostoso. E a chefe chamou os cozinheiros e os auxiliares para ajudar a preparar as coisas do lanche. E eu fiquei responsável, junto com outro amigo, por acender a churrasqueira. Aí você já pensa, Alice, fogo não dá muito certo. Perfeito. Mesmo o chefe tentando ajudar, fazendo capacitações, né? É assim que acende fogo. Assim não que dá certo isso. A gente arrumou os carvões lá, tudo bonitinho, mas tinha um carvão que, assim, ele era diferente. Queria ser diferente, atrapalhar todo o esquema. O carvão era diferente. Era diferente. E ele era gigante, parecia uma tábua de madeira. O meu amigo tinha colocado o fogo já lá na churrasqueira pra começar a pegar. Isso fazia uns 4 minutos antes. E eu não tava vendo fogo, porque o carvão tava em cima. E eu fiquei lá olhando por um tempo, falando, não, tem que arrumar isso aqui, senão não vai dar certo. Vai demorar muito pra pegar o fogo. Aí a gente vai comer só no outro dia. E eu meti a minha mão dentro da churrasqueira pra tirar esse carvão. Só que, tipo, tava quente e eu não sabia que tava quente. Então, eu queimei a minha mão inteira. Dei um grito, veio chefes que estavam lá por perto, todo mundo. E, tipo, mano, tava todo mundo me olhando com uma cara estranha, né? Porque, em que hipótese eu ia colocar minha mão no fogo? Meu Deus. Olha, e assim, quando você... Eu fico pensando ali, sabe? Porque quando você vai pegar alguma coisa e ela tá, sei lá, que você não consegue ver a parte de baixo dela, ou que você vai com mais cautela, né? Você vai com a ponta do dedo, você vai com calma. Mas você foi com a mão inteira. Você conseguiu queimar a palma da sua mão. Incrível. Aqui a gente trabalha com a base do brutalismo. Uai, você é bruto. É bruto, né? É bruto. E falando de lanche, né? Que eu acho que a gente já tem um gancho para a próxima história. A Alice falou um pouco sobre o hamburgão. Eu acho que o hamburgão chega a ser quase uma mística da nossa tropa, né? É algo que, sei lá, a chefe faz. É tradição já. É tradição, isso mesmo. E aí, em um acampamento, teve um hamburgão, assim. E é uma delícia, sabe? Só que é grande. Eu não tenho condição de comer 2, sabe? E eu fiquei sabendo de uma história que o Jean vai contar agora, onde ele, além de comer esses 2 hamburgão, ele fez o maior contrabando da vida dele dentro de um acampamento. Me explica mais, Jean. Foi assim. Uma semana... No escoteiro passado, antes do acampamento acontecer, né? Eu e mais 4 escoteiros já tava planejando como que seria o nosso querido contrabando, que era para ficar na história do escotismo. Então a gente já tava planejando mais ou menos. Aí planejamos tudo e nesse era para cada um levar o doce que conseguia, não importa a quantidade, era para levar o que conseguisse de doce. E a gente planejou que
um de nós 4 ia ter que se sacrificar pela equipe, ia ter que ficar com os doces na bolsa, ia ter que se arriscar a, se for pego, não ia denunciar os outros. E esse cara fui eu, no caso. Aí chegamos no dia. Todo mundo passou os doces, ficou tudo na minha mochila, de boinha. Aí a gente comeu. Aí depois que a gente comeu, a gente foi pros quartos. O chefe Gui falou, vamos todo mundo dormir cedo, porque no outro dia a gente teria que ir pro clube. Aí todo mundo dormindo, o chefe Gui dormindo lá. E daí começou. Um escoteiro do meu lado já pegou um doce, do outro já tava com outro doce. E só tava eu e mais 2 escoteiros, um do lado direito e outro do esquerdo. Faltava um. Esse outro tava do lado do chefe Gui. E o chefe Gui tava do outro lado da gente, né? Aí a gente pensou, como que a gente vai fazer? Aí eu, como bom menino que eu sou, eu falei, chefe, posso ir no banheiro? O chefe falou, pode. Em vez de ir no banheiro, eu fui lá, peguei mais um doce. Quando eu abri a porta e voltei, eu joguei o doce pro colega nosso lá. Ele comeu o doce, tudo, e tudo certo. Quando a gente olha pro lado, eu e meus amigos comendo doce, tudo, a gente olha pro lado, tem mais escoteiro comendo doce e chocolate vendo filme. Aí quando a gente parou pra pensar e percebeu, todos os escoteiros do quarto estavam comendo doce. E o chefe Gui não tava nem notando. Tava todo mundo com um doce lá, de boa, vendo filme. Sei que teve uma hora que um escoteiro levantou, gritou e falou, você quer doce? Aí o outro lá do outro lado levantou e gritou, eu quero. Aí ele jogou o doce. E o chefe Gui dormindo. Incrível, chefe. Quem que é esse chefe Gui, gente, que não faz nada? Né, também tô querendo... Conheço. Sei que... Aí eu pensei, e os pacotes de doce? Aí na noite eu nem liguei mais, aí eu dormi. 3 horas da manhã o escoteiro do meu lado já tava pedindo mais. Aí eu fui lá, peguei, dei os doces pra ele e fui dormir. Quando eu acordo, eu olho pra frente da minha cama e tá todos os pacotes de doce na frente da minha cama. E eu com medo do chefe de olhar e falar, vocês estão contrabandeando. Eu falei, né? Eu fui lá, botei todos os pacotes na minha mochila. Quando a gente tava indo pro clube, eu pedi pra ir jogar os lixos, né? Eu fui lá, joguei tudo, e ficou só um pacote. E esse pacote tive que jogar lá dentro do clube, no lixo que tinha lá. E foi assim minha história. Chefe, por que você não notou aí? Do seu lado tinha escoteiro igual doido comendo chocolate, chefe. Pra minha defesa, eu estava muito cansado. Cuidar de 40 jovens não é fácil, não é moleza não, tá? E vocês nem dividiram comigo. Mas essa história que mais me assusta... Nessa história o que mais me assusta não é a quantidade de doce e a quantidade de pessoas que estavam comendo, sabe? É todo mundo, como você é um bom garoto... jogar doce pra todo mundo e no outro dia te culparem, colocar os pacotes todos na frente da sua cama, né? Você vê os amigos, né, chefe? É, isso mesmo. E Rafael Tokashi tava contigo, né? Sim, ele tava do meu lado, comendo os doces. Vamos saber, a gente tá fazendo uma delação premiada aqui. Quem mais tava contigo? Não, brincadeira. O Rafael, ele estava também no nosso segundo episódio, que é o episódio especial de Fogo de Conselho. Ele e a Juliana Wink, que por acaso é a prima da Alice Rocha, estava lá comentando e falando um pouco sobre as experiências de Fogo de Conselho. Se você quiser dar uma olhada, passa lá e escuta também, que ficou muito divertido e muito legal. Ok? Para continuar nossas histórias aqui, eu vou ser bem franco com o público e com todo mundo. A gente está gravando esse podcast pela segunda vez. Foi muito difícil, porque a pessoa que vai editar foi e deletou o podcast. Quem que foi essa pessoa, chefe? Quem será? Quem? Meu Deus! Será? Quem que fez isso? A gente tá gravando pela segunda vez esse podcast. Mas a gente poderia fazer um pouquinho diferente da primeira e contar um pouco de vocês, e eu quero saber um pouco mais de vocês, se vocês estiverem a fim de contarem uma história onde foi uma atividade que você não criou expectativa nenhuma e chegou lá e foi super legal, sabe? Tipo aquela história,
elo é tudo igual, Aí chega lá, é um elo que é totalmente diferente. Ou a atividade do JJ é toda a mesma coisa. E chegou nessa atividade totalmente diferente. Algum de vocês tem alguma história desse tipo e quer dividir com a gente? Eu posso começar? Pode, por favor, Alice. Tá. Ano passado, se eu não me engano, teve uma atividade, ia ter, né? Que a gente ia ficar no meio a gente ia pro centro e era uma atividade para todos os grupos de escoteiros que tem em Cuiabá. E, tipo, eu tava com zero expectativa pra essa atividade, por mais que eu soubesse que ia ser legal, porque, sabe, ia ter outros grupos. E eu tava imaginando como seria, né? Tá todo mundo junto lá. E aí, quando o nosso grupo chegou, a gente tava esperamos uma meia hora pelos outros grupos e ninguém apareceu. E a gente ficou sozinho lá. Era uma atividade para todos os grupos e só apareceu um. Mas tudo bem. A gente se separou em patrulhas e fomos fazer a atividade, que era tirar foto nos pontos marcados do centro da cidade. A minha patrulha e uma outra patrulha que tinha na época, a Tucane e a Esquilo, terminamos as atividades muito rápido. E a gente estava andando, sabe, procurando o que fazer. Encontramos a chefe de Zelda, minha tia. Tava todo mundo com fome e a gente queria comer coxinha. Já era umas 5h40 da tarde, tava todas as lojas fechando já, porque no centro de Cuiabá, num sábado, as lojas ficam abertas até no máximo umas 6 horas. Depois você não acha mais nada. É verdade. Tinha uma loja de coxinha bem do outro lado da rua e ela tava fechando. A gente atravessou a rua correndo pra ir pra loja, só que já tinha fechado. E tinha só uma mulher lá dentro. Eram umas 15 pessoas que estavam do lado de fora. E todo mundo começou a gritar, pedindo coxinha, que a gente tava com fome. E como... Ô tia, me dá coxinha aí, tia! Tia, passa coxinha, na moral, passa coxinha. Como a nossa patrulha Esquilo era só de meninos na época, e eram tipo os meninos muito grandes. O Pacu também estava presente, né, pra quem entendeu. O Pacu do episódio passado, né, estava presente também. Do episódio passado, isso. E ele, assim, dá um pouco de medo, a voz dele é grossa, sabe? E ele tava gritando, ele era o que mais tava gritando. E a mulher ficou com tanto medo, coitada, que ameaçou ligar pra polícia. Você achou que a gente ia assaltar a loja, né? Eu só queria um coxinha. E aí a gente saiu correndo. Todo mundo saiu correndo com medo, né, da mulher fazer alguma coisa. E no final a gente só tomou coca, mas foi muito legal essa atividade. Uau, essa atividade foi bem legal mesmo. Foi um safari fotográfico, eu acho que é isso. Eu acho que é dessa forma que fala. Que vocês saíram tirando fotos de pontos turísticos de Cuiabá, do centro da cidade, né? E eu fui nessa atividade e a minha patrulha, a gente parou no meio do caminho para tomar um sorvete. Eu não sei se eu tinha comentado isso no podcast que a gente teve que regravar, aquele que eu deletei, mas a gente parou naquela sorveteria que o sorvete é bem baratinho, uma delícia, eu esqueci o nome dela. Sorvete R$1. A gente comprou. O sorvete de R$1. E é uma delícia esse sorvete. Ficou mó famoso na época. A gente comprou sorvete pra todo mundo. Eu comprei sorvete pra todo mundo. Foi uma delícia também. O chefe virou banco. Perderam. Enquanto a chefe G comprou coxinha, ou tentou assaltar a moça da coxinha. Tentou, né? Coitada da mulher. A gente comprou vários picolés. Né? E você, Jean, tem alguma atividade que você fala assim, poxa, essa atividade foi muito legal. E eu nem esperava tudo isso dela, sabe? Que eu tenho.
Foi. Eu sempre esqueço o nome. Foi a do ano passado que a gente ficou a tarde inteira cumprindo atividade. Tanto que a gente até gravou um clipe, chefe, lembra? Ah, do JJT. Sim! Essa foi a atividade Isso. mais legal que eu participei. Sério? Por quê? Uhum. Porque eu lembro que eu participei. Eu tive que me fantasiar de zumbi. E eu fiquei com a tinta no rosto até no dia seguinte, porque não saía fácil. Tinta verde no rosto. Esse é o tipo de coisa que você tira tinta do seu ouvido por uma semana. É, E você pode tomar o primeiro banho, você pode lavar, seja o que for, passar cotonete. Daqui uma semana você ainda vai tirar tinta do seu ouvido, não adianta. Não é pela qualidade do banho, é pela quantidade de banho. Mas por que essa atividade foi super legal pra você? porque foi a atividade que a gente mais, na minha opinião, a gente mais se divertiu, porque eu participei de todas. Todos que estavam fazendo lá, eu tava participando. E eu lembro que quando eu fui almoçar, eu não tinha lugar faca. Aí eu tive que improvisar. Improvisar. Eu peguei, se eu não tô enganado, acho que na cozinha eles me deram uma colher de plástico ainda. E a chefe falou, vai, seus talheres? Cadê seus talheres? Cadê? Plástico não pode. Também foi esquecer os seus talheres, né, guri? É. Mas essas atividades são bem legais. Você acredita que eu não gosto de JJT? Por quê, chefe? Sério, na verdade eu nunca gostei. E esse JJT que pra você foi a melhor atividade que você fez, pra mim foi um dos melhores JJT que eu já vivi na minha vida toda. E olha que eu tenho muito tempo de movimento escoteiro, não sei agora de qual, mas eu tenho muito tempo de movimento escoteiro. Porque o JJT você tem que ter uma organização muito grande pra ele, uma organização assim, não só da chefia, mas como os jovens também, vocês também têm que se organizar, né? Quem vai fazer qual tarefa. E esse JJT a gente decidiu em fazer um mural. Os outros a gente tinha um mural, só que esse a gente fez diferente. O mural a gente pregou as folhas, a gente fez diferente. E tinha pessoas responsáveis só pelo mural, entendeu? E tinha gente forma que tava lá. Dessa forma a gente conseguiu fazer mais atividades, mas os outros JJTs a gente passava assim, o JJT inteiro tentando fazer 4 ou 5 atividades que não são difíceis. As atividades do JJT não são difíceis, são tranquilas de se fazer, mas a gente a criatividade vai tomando assim o rumo vai tirando o objetivo do lugar e a gente coloca a criatividade e perde muito tempo em uma atividade só. Tá certo que ela fica o mais legal possível, só que a gente perde muito tempo fazendo aquela atividade, né? Então, tipo, às vezes a gente divide o JJT pra todo mundo, cada patrulha fazer, e às vezes uma patrulha fica na mesma atividade por 6 horas. O legal do JJT, pro outro lado, é que a patrulha tá fazendo uma atividade que, sei lá, é de soltar um foguete numa garrafa PET com água, por exemplo. Eu acho que a gente fez essa a última vez, né? E eles estão fazendo juntos, é uma atividade manual, né? E a gente fica conversando, né? A gente vai, vamos fazer assim, bora. E aí vocês ficam conversando por 6 horas e fazendo essa atividade manual. E fica pronto. É legal isso também, sabe? É um outro convívio. É uma atividade um tanto que diferente, sabe? E atividade do JJT em casa? O que vocês acharam dela? Vocês fizeram? Eu não consegui fazer ela. Eu não fiz. Eu não consegui fazer. Sim. Eu nem sabia que tinha. A gente tentou mandar no grupo, né? Mas como
os chefes também estão, vamos dizer, começando agora com relação a isso dessa, sei lá, de aprender a se comunicar dessa forma, sabe? De aprender a se comunicar de forma online é bem... Eu não sei dizer, a gente tá errando em muitas coisas e aprendendo mesmo nessa pandemia, até no sentido de trabalhar. Tem muito chefe que tá aprendendo a trabalhar em casa, né? E eu acho que eu fiquei um pouco saturado, assim, eu não sei vocês. O que vocês acharam de atividades, de escola, de tudo, sabe? Teve uma da pandemia que eu falei que eu não queria pegar no meu celular e eu escondi o meu celular. Eu deixava pra carregar no banheiro. Porque as pessoas acham que você tem que estar 100% pra elas o tempo todo, né? Agora não é tá isso. De quarentena. Ainda mais, né? Ela quer estar contigo vivendo a sua vida. Sei lá, eu não entendo isso, sabe? Tem essa facilidade do WhatsApp, mas aí te manda mensagem 1h da manhã, meia-noite. E tem um momento ali, né? Sim. Eu acho que as pessoas pensam que só porque tá todo mundo em casa, que tá todo mundo desocupado, sabe? Que pode responder a hora que quiser, que não precisa fazer as coisas, mas, tipo, não é assim, todo mundo tá ocupado. Sim, nossa, e eu tenho um pensamento... Pode falar, Jean. Nessa quarentena eu aprendi a fazer um monte de coisa que eu não sabia. Tipo, comecei a aprender a editar foto, usar o Photoshop, aprendi a editar vídeo e aprendi a usar o Voice Mod, que eu queria ter usado no Live do Escoteiro, mas eu não consegui. Sério, Jean? Que legal! Eu também aprendi um tanto de coisa. Aprendi um monte de coisa que eu não sabia. Agora eu sei bastante coisa. E olha que legal. Eu aprendi a costurar com a minha avó. Eu pedi a minha avó para ensinar a costurar e eu fiz algumas máscaras, né? Porque eu fiquei real de quarentena. Eu não tô trabalhando, por muito tempo eu não estudei, então eu fiquei 2 meses e meio sem fazer nada em casa. Então, eu não saía, eu só saía assim quando minha mãe falava vá no supermercado. Aí eu usava máscara, ia, fazia compra e voltava, né? Mas não saía de forma alguma. E eu falei assim, vó, eu posso ir pra sua casa? Aí eu fiquei na casa da minha avó por 2 semanas, né? Ela tava de quarentena lá, eu também estava de quarentena aqui, e eu fui pra casa dela, e lá fiquei na casa da minha avó, e eu aprendi a costurar. Ela me ensinou a costurar, ela e a minha tia, e eu costurei, eu acho que 6 a 8 máscaras, e dei algumas pro meu irmão, e pro meu pai e tal. E eu tô usando algumas quando precisa. Mas eu aprendi a costurar. Tem uma outra coisa que eu tô aprendendo muito na quarentena, é o inglês. Eu faço aula de inglês, mas como tá parado e não tá tendo nem online, eu tô tentando fazer de forma diferente. Eu tô escutando podcasts em inglês e tô tentando pesquisar alguma coisa em inglês. Tô tentando exercitar o meu ouvido e a minha fala também. Eu assisto canais no YouTube em inglês para tentar ficar mais, sabe, mais natural para mim, ou escutar o inglês ou até mesmo falar inglês. Nos primeiros 2 meses de quarentena, eu não tive aula. Minha aula foi começar, acho que mês retrasado. Aí, nos primeiros 2 meses, eu fui pra fazenda do meu tio, do meu vô. Aí, quando a gente chegou lá, eu comecei a aprender um monte de coisa. Eu aprendi a tirar leite de vaca, aprendi a ordenhar vaca, aprendi a dar comida pros porcos, aprendi a mexer com porco. A gente matou um porco pra comer lá, chefe, eu ajudei. Só que aí teve uma coisa ruim. Eu quebrei meu tornozelo. Como que você quebrou seu tornozelo? Que eu tô muito curioso, se você quiser contar. Foi assim. Eu acho engraçado também esse aqui. Eu tava indo com meu tio. A gente tava indo ordenhar a vaca, né? Tirar elas do lago lá. Colocar elas, né? Ordenhar elas. E tinha uma roçadeira de ferro puro do lado. Eu subi lá em cima e sentei. Como eu tenho o costume de colocar minha perna pra baixo, assim, tipo, numa cadeira. Coloco minha perna embaixo da cadeira, assim, como eu já tenho o costume.
Eu fiz isso na roçadeira. Nisso que eu fiz, a roçadeira caiu em cima da minha perna direita. Ai. Aí, meu tio e minha irmã Nossa. ajudaram a levantar e eu saí de lá. Só que aí que eu fiquei, tipo, a roçadeira tem quase 900 quilos. E eu tava de bota e não aconteceu literalmente nada. Só quebrou o meu tornozelo, mais nada além disso. Ficou só um roxo na minha perna. Eu achei que ia amassar minha perna. Aí chegamos no médico. Não, aí que eu fiquei feliz. Aí eu falei, aí até pensei assim, quer ver, ó. Cheguei no médico e ele falou: olha, seu filho tá bem porque a bota ajudou, né, a não piorar a situação. E porque a perna dele era mais gordinha. Uhum. Resumindo, Mas, mas tipo- falou, pelo fato de você ser um pouco gordo, você não quebrou pior o seu tornozelo. Mas a sua bota, eu também quero. Eu quero sua bota, então, né? Porque Bota de aço. E não aconteceu nada também- com a bota, ela ainda tá lá. você pode me dar um pouco da sua massa de pós, então, porque aí pode me proteger. Acho que você que tá precisando, né? Pra usar nas atividades, acampamentos. É verdade. Pra ver se eu não me machuco. Um mês depois, agora eu já tô andando de bicicleta. Um mês depois, viu, Isso é chefe? verdade, com a perna quebrada, né? Você tá andando de bicicleta. Eu acho que a Alice precisa de luva de aço. Vou dar essa bota pra Pra Alice. que- Hein? Sim. Pegar qualquer tipo de brasa, né? É. Que você de atividade que você tá fazendo na quarentena, Alice? Além de escola e, sei lá, atividades. Tipo, eu sempre começo a fazer uma coisa, só que aí eu desisto, porque eu começo a achar chato. Mas eu fiz um monte de coisa, tipo, eu pedi pro meu pai comprar aquarela pra eu começar a pintar. Aí eu comecei a pintar, eu tava gostando, só que eu parei. Nossa, mas eu vi uma Aí eu pintura aprendi. que eu achei muito bonita. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Aí eu aprendi umas músicas novas no ukulele. Eu colei imagens no meu espelho inteiro. Uhum. Eu reformei meu quarto sozinha na quarentena. Sim. Fiz um monte de coisa. Ah, isso eu achei legal também. A Alice, ela fez um vídeo dessas coisas que ela aprendeu na quarentena no TikTok, né? E mostrou pra tropa escoteira na nossa atividade de... Nossa, eu tô muito esquecido. Na nossa atividade de... Na chamada de vídeo. Só que tinha o nome, essa nossa atividade era... Eu não tô acreditando que eu vou É ter pra que... mostrar talento. Isso, show de talentos. Nosso show de talentos online. Essa foi uma das atividades que a gente fez esse ano, que mudou muito o movimento escoteiro, né? A forma que a gente lida com tudo, né? Tanto com a escola, com a faculdade, com o trabalho e também com o movimento escoteiro. Eu sinto falta da gente acampar de novo, assim. Eu sinto falta de uma atividade realmente presencial, Eu também. entende? Eu não sei se Sim. isso. Eu não me sinto preso. Eu não me sinto preso dentro da minha casa. Eu não tenho esse sentimento e eu sei que muitas pessoas sentem isso. Na verdade, eu já percebi que eu quero isso pra minha vida. Eu quero trabalhar em casa e tal. Mas eu sinto falta de encontrar com os meus amigos. Eu sinto falta Do contato. do contato, de ter uma atividade sequer escoteira. Sei lá, qualquer uma atividade. Pode ser aquela noite de comidas Masterchef, o Masterchef que a gente fazia. E, sei lá, qualquer atividade escoteira, eu estou muito afim de participar, de ver vocês de novo. E eu imagino, assim, que, cara, como que vai ser? Porque a última vez que eu vi Jean, ele tinha 1,40 m. Eu tenho 1,65 m, chefe, agora. Não, eu tô brincando, eu chutei um valor, mas você vai ter uma altura Não. e quando eu te de novo, você vai ter outra totalmente diferente. Eles vão estar muito mudados, né? Então... Eu tinha 1,60 m antes da quarentena. Aí eu fui. Agora eu tô com 1,65 m e eu emagreci, chefe. Emagreci Sério? 3 quilos. Sou A gente vai falar um quem que campeão. é esse novato e a gente apresenta pra toda a tropa de novo. Não, eu sou o Jean. Jean? Não, O Todd. É. Mas
Eu perguntei. Não, mas Pode falar, Alice. tipo, quando a gente tava lá, né, no escoteiro, tinha várias atividades, sempre tinha uma que eu reclamava. Se era, assim, uma atividade no campo de futebol da igreja e tava só, eu não queria fazer. Se era pra gente correr, eu também não queria fazer. Eu queria fazer uma atividade que a gente ficasse sentado, parado, no mesmo lugar. Mas, tipo, esses dias, no último domingo eu fui na igreja, que é onde tem a nossa sede, né? E eu olhei para aquele campo e eu fiquei com tanta vontade de ter uma atividade nele, de novo, sabe? Porque por mais que eu não gostasse do sol, eu gostava de reclamar de estar lá, entendeu? Eu gosto de reclamar. Eu tô com saudade de reclamar da atividade, de correr e de rolar na cama. Deixa eu reclamar da minha atividade. Deixa eu voltar a reclamar logo, chefe. É muito isso. Eu tô com Olha que louco. Não, isso eu não vou falar. Eu ia falar que eu tava com saudade de andar de ônibus. Não. Quê? Não, andar de ônibus até que não. Mas, uma coisa que eu tô fazendo na quarentena é andar de bicicleta. Porque eu ando de bicicleta, tipo, não tem ninguém na rua, não tem perigo nenhum, sabe? E eu faço exercício e eu vejo o pôr do sol, eu vejo o nascer do sol, às vezes eu vou bem cedinho, né? E eu volto pra casa e isso já muda completamente o meu dia também. Eu ganhei uma bicicleta nessa quarentena, chefe. Oh, parabéns! E aí você tá fazendo... Você começou a andar, né? Mesmo de perna quebrada, né? Quando tudo voltar a um novo normal, a gente pode andar de bicicleta junto, que nem aquela atividade que a gente fez com o Ramo Sênior, né? Sabe uma coisa que eu tô com muita, muita saudade? De, tipo, quando o chefe tá explicando qualquer coisa, até mesmo na bandeira, sabe, no começo, eu tô com muita saudade de ficar dançando no meio dos lugares. É tipo, minha marca registrada, sabe? Sim, é verdade isso. Ou então rolando na grama, né? Sim, meu apelido, né, Pilha Duracell, fala tudo já. Tenho muita energia, sou muito agitada. É verdade. Eu tô com... E assim, eu tô carregando essa quarentena inteira. Então quando voltar, preparem. Tô carregando, cara. Vou ficar até enjoado, viu? Nossa, eu não consigo me carregar, assim, né? Todos os dias eu tenho que me carregar à noite. Mas quando voltar, uma coisa que eu sinto muita falta, e eu sou professor, e eu dou aula pro ensino fundamental. E eu sinto falta dos meus alunos também. São alunos, assim, de 7, 6 anos, que quando eu encontrar eles de novo, eles vão estar muito diferentes, sabe? Porque a criança, ela muda muito rápido, né? E eu me apego muito aos meus alunos, aos escoteiros também, a vocês. Então eu imagino quando voltar, eu sinto falta às vezes de chamar a atenção do Jefferson. Entra na formação! De chamar a atenção, às vezes pedir as gracinhas dele. Eu sinto saudade dessa simplicidade que o movimento escoteiro traz para a nossa vida, né? E dessa forma, com essa saudade gostosa, essa saudade saudável, a gente vai se despedindo do episódio de hoje, né? Alguém mais quer dividir alguma coisa com a gente, com o nosso público? Não, acho que é só isso. Eu acho que tranquilo também, né? Eu acho que a gente fechou bem o episódio. Então, se você chegou até aqui, tá escutando a gente até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Foi muito bom dividir essas histórias com você. E se você quiser dividir uma história com a gente, mande a sua história para a gente ler no programa. Mande qualquer história do movimento escoteiro, algum perrengue que você passou, uma atividade que você gostou muito, aquele fogo de conselho. Se você
passou por coisas que a gente já contou aqui, manda lá no nosso e-mail também contando a sua história, que a gente vai ter outras oportunidades de contá-la. Se você não quer ser identificado na sua história também, manda lá que a gente troca o nome na hora que estiver contando a história, e aí todo mundo se diverte e nem sabe que essas coisas aconteceu com você, tá bom? Siga a gente também nas redes sociais, no Spotify, nós estamos com o Scoutcast BR, no YouTube é a mesma coisa, e no Instagram é a mesma coisa. Sigam todos nós lá no Spotify, no YouTube e no Instagram. Um abração para todos e sempre alerta.